Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muito bem, como sempre, porque agora com essa possibilidade da tributação dos dividendos, o fim do JCP, dos juros sobre capital próprio, se isso entra na segunda fase da reforma tributária, muita gente acaba se perguntando se as ações de dividendos vão antecipar dividendos muito pesados, as empresas vão antecipar o pagamento desses dividendos. E sim, se a taxação de dividendos for aprovada ainda esse ano, no segundo semestre desse ano, as empresas elas podem correr, devem correr para antecipar os dividendos, até porque isso seria o mais certo do ponto de vista financeiro. Se você for pensar com a cabeça do sócio majoritário, ele vai querer o dinheiro antes, sem a mordida do governo, e aí o minoritário ele vai acabar sendo beneficiado também. É isso que vai acontecer. Mas será que isso é bom ou ruim para as empresas? Quais ações devem fazer isso? Quais empresas devem antecipar? Vale a pena você investir agora para receber esses dividendos turbinados no ano que vem, esse ano, depois da tributação? Ainda vai valer a pena investir em ações pagadoras de dividendos, né? Não vale mais a pena comprar agora, porque aí quando começar a tributar vai ficar ruim. Então faz assim, ó. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Antecipe o seu like, já que a gente está falando de antecipação dos dividendos. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não precisa nem antecipar. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like. Então, de fato, isso vai acontecer. Se a taxação de dividendos for aprovada ainda no segundo semestre desse ano, as empresas elas devem correr para antecipar os dividendos. Isso é bem lógico, como eu falei, do ponto de vista financeiro é uma decisão interessante para a empresa. Voltando aqui para o básico primeiro, rapidão, até para a gente não confundir quem está começando, é preciso a gente voltar para o básico de vez em quando. O que são dividendos e JCP? Parece muito simples, mas tem gente que não entende. Se a gente volta para o básico, você consegue entender por que isso impacta. A gente está falando aqui da principal forma de participação dos acionistas no lucro das empresas. Então, são pagamentos realizados conforme o desempenho da empresa, o desempenho financeiro. Se ela tem lucro, né, o sócio ele já vai morder uma parte. Os dividendos e os juros sobre capital próprio, eles variam também de acordo com alguns fatores. Então, você tem a necessidade de investimentos da empresa, é um fator, o caixa que ela tem disponível para isso, o tanto de dinheiro que ela tem em caixa, o cenário macroeconômico, o que ela está enxergando de dificuldades que ela pode enfrentar, às vezes ela dá uma segurada, e até mesmo valores determinados pelo estatuto social da empresa, entre outros fatores. E aqui no meio desse entre outros fatores é que entra uma possível necessidade de antecipação diante de uma reforma que possa começar a tributar os dividendos. Isso está no meio desse entre outros, e é por isso que os dividendos eles podem ser impactados, podem variar e as empresas podem antecipar. Por que as empresas pagam o tal do JCP? Para a gente deixar claro esse assunto antes de falar dessa antecipação. Por que as empresas não pagam só os dividendos? Porque isso traz vantagens para a empresa. É simples assim. Se fosse a mesma coisa, primeiro que se fosse a mesma coisa teria o mesmo nome, e se não tivesse alguma vantagem, a empresa distribuía tudo na forma de dividendos. O JCP, o Juros sobre Capital Próprio, eles são tratados como despesa no resultado da empresa, e assim é o investidor que vai pagar o imposto de renda que é retido na fonte de 15% sobre esse valor. Então essa questão fiscal ela é algo bom para a companhia. Para o investidor realmente não muda muito. O pagamento ele é contabilizado ali como despesa antes do lucro. Então a empresa ela não arca com os tributos, vai repassar isso daí para o investidor que vai pagar do mesmo jeito, teria que ser pago, só que o acionista ele também não perde com isso, uma vez que o lucro líquido apurado da empresa é maior e ele é sócio da empresa. Então, para o acionista meio que não muda muito, para a empresa é melhor. Então, o valor patrimonial ele fica maior, dá para a empresa investir mais e até caprichar mais na distribuição dos dividendos futuros devido a esse benefício tributário que ela tem na questão do JCP. A empresa não paga só JCP porque também não dá. Existe um limite para isso, senão ela pagaria. Mas tem um limite e não dá. Então é por isso que existe o JCP, por isso que as empresas pagam, algumas podem distribuir
né? Somente JCPs ficarem dentro desse limite, a gente já vai falar sobre essas empresas. Mas e agora? E aí? Se isso vai passar, se essa reforma passa, os dividendos são tributados, as empresas vão correr para antecipar realmente? Isso depende. Se o texto ele vier mais claro, falando ali que vai tributar somente os dividendos referentes ao lucro a partir de 2024, etc., não precisa se preocupar, o resultado da empresa até o final de 2023 não vai entrar na tributação, aí pode ser que as empresas segurem o lucro do mesmo jeito, não distribuam, não antecipem. Caso contrário, se vier meio que confuso ali, ninguém sabe mais ou menos o que vai acontecer de fato depois que isso passar, e aí volta para o Senado, não passa direito, aí pode ser que as empresas optem por antecipar realmente, porque aí aconteça o que acontecer ano que vem, esse dividendo, esse lucro, ele já foi distribuído. Quais são as empresas que podem se antecipar? Você pega empresas que têm um caixa muito alto, exportadoras de commodities, empresas exportadoras, elas podem antecipar, caso isso seja uma realidade. De acordo com o levantamento do BTG Pactual, você tem setores como papel, celulose, petróleo e gás, mineração. Esses setores teriam capacidade de entregar um rendimento médio em dividendos maior que 20%. Então a gente está falando aqui de empresas como Klabin, Petrobras, Vale, empresas de mineração, empresas de petróleo e gás, de siderurgia, com um dividend yield superior a 20%. É realmente um dividend yield bem relevante. Outras empresas que podem acelerar também o pagamento de proventos são as empresas do tipo familiar, holding, empresas que os acionistas majoritários dependem mais do lucro, precisam dos dividendos. Então, Grendene é uma empresa com esse perfil, Itaúsa, ITSA4, Itaú, Klabin, a própria Ferbasa, né? Se você não sabe, a Ferbasa, ela tem como principal acionista uma fundação que depende desses dividendos para se manter. Então, poderia haver antecipação. Então, essas ações são citadas nessa matéria que eu estou vendo aqui nesse momento, a matéria do Infomoney. Caso a gente tenha o fim do JCP, muitos bancos podem antecipar, bancos, seguradoras também podem acabar antecipando os dividendos. O Banco ABC, ABCB4, ele remunera os sócios desde 2008 só com juros sobre capital próprio. Seguradoras, Caixa Seguridade, BB Seguridade, BBSE3, empresas que também podem acabar antecipando esses proventos. Nessa matéria aqui, o Infomoney ele listou algumas empresas que só pagaram JCP nos últimos 5 anos e que podem ser candidatas a antecipar a distribuição de proventos. Ipera, HYPE3, BTG Pactual, BPAC11, Sabesp, SB, SP3, Multiplan, Multi3, Dimed, Grupo Dimed, PNVL3, M Dias Branco, MDia3, DASA3 também. Então, beleza, várias empresas podem antecipar. Mas e depois? Antecipou os dividendos, pagou essa bolada. Ainda vai valer a pena investir em ações pagadoras de dividendos ou não? Vai deixar de fazer sentido isso daí? É claro que o mercado ele já vem precificando essas possibilidades de tributação já faz tempo, mas caso se concretize, pode ser que impacte o preço das ações sim, mas não é o fim do mundo, pô. Não vai acabar, não vai deixar de fazer sentido, não é o fim da boa e velha estratégia de investir em empresas boas pagadoras de dividendos. O Brasil não seria o primeiro país do mundo a taxar, a tributar os dividendos. Nos Estados Unidos, os proventos eles são tributados em 30%. Até o próprio Brasil já tributou dividendos no passado, voltaria a tributar nesse caso. E além disso, dá para driblar um pouco essa questão fiscal. As empresas podem fazer recompra de ações, essas recompras ajudam. As empresas podem pegar esse lucro, fazer mais investimentos para crescer um pouco mais. Empresas que pagam poucos dividendos e reinvestem uma parcela muito grande do lucro, não devem ter o preço das ações muito impactados caso a gente tenha os dividendos começando a serem tributados. E antes de falar mais, vamos ver o que é essa tal de recompra de ações, né? Que pode ajudar a bonificação, por que vale a pena, por que as empresas fazem isso também, por que isso ajudaria o investidor nesse caso. Então, de volta ao básico, de novo, recompra de ações. Então, recompras elas são outra maneira por meio da qual as companhias elas podem retornar dinheiro, distribuir dinheiro para os acionistas.
Então a ideia é pegar o caixa da empresa, ela vai lá, pega o dinheiro, compra suas próprias ações no mercado, essas ações são recompradas, elas podem ser canceladas, deixam de existir. Com isso, o número de ações em circulação diminui, a participação relativa de cada investidor aumenta e ele é remunerado com isso. A recompra de ações é uma forma de distribuir lucros para os sócios, bem parecida com os dividendos. Só que assim, nos dividendos você recebe o dinheiro e você pode fazer o que você quiser. Você pode comprar novas ações da empresa, aumentar sua participação, mas você pode sacar o dinheiro, gastar. Na recompra não, na recompra automaticamente você já tem a sua participação na empresa aumentada. Se você não quiser, aí realmente você vai ter que vender e pega essa grana e faz o que você quiser com o dinheiro. Mas se você acha interessante, beleza. Por isso que é claro que a gente precisa ficar ligado nisso. Quando uma empresa ela paga dividendos, o investidor ele pode decidir o que ele vai fazer com aquele montante. Na recompra não tem muito isso. Tem que ser barato. Por isso que caso as ações estejam muito baratas, faz sentido. Caso contrário, não. Então, se a ação está muito barata, é natural que os gestores eles decidam por recomprar ações da empresa, porque aí o lucro por ação, a geração de caixa por ação, tudo isso está mais interessante. Então, se as ações estão de fato baratas, a empresa consegue recomprar mais com menos dinheiro. E aí ela é capaz de diminuir ainda mais o número de ações em circulação, como eu falei. Até a própria OPA tem essa lógica também. Se a empresa achar que a ação dela está muito barata e que a rentabilidade do negócio vai ser muito grande, ela pode fechar o capital, fazer uma oferta pública de aquisição das ações do investidor. Isso é um dos riscos que o investidor ele corre também ao investir em ações. A própria EDP Brasil, a NBR3, fez isso recentemente. Por outro lado, quando as ações estão caras, pode fazer mais sentido a empresa pegar o dinheiro e distribuir esse lucro na forma de dividendos. E aí eu aproveito também para falar da bonificação, que muita gente não sabe muito bem o que é. A bonificação é quando a empresa faz a distribuição gratuita de novas ações para os acionistas. Novas ações que são criadas. Então, mais uma vez, você pode perguntar por que as empresas fazem isso. Ao longo das operações ali, das atividades, a empresa destina parte dos lucros para a constituição de uma conta chamada reservas. E aí, caso a companhia queira, no seu exercício, distribuir isso aos acionistas, esse valor acumulado na conta de reservas, no exercício posterior, é claro, ela faz isso na forma de bonificação, como uma distribuição de novas ações em circulação. Então, esse recebimento ele é proporcional ao número de ações que cada acionista tem. Então, a bonificação é interessante, ela é proveniente do aumento do capital social de uma empresa. A Itaúsa é uma empresa que gosta muito de fazer isso, que tem o costume de fazer isso. E aí a gente precisa lembrar que não tem entrada de dinheiro novo, de novos recursos na empresa. Só aumentou ali a base acionária, o número de ações em circulação. E aí, com esse aumento do número de ações, é natural que o preço individual de cada ação no mercado caia um pouco. O preço da ação ele sofre alteração, mas o patrimônio total ele fica igual, fica inalterado. E aí você fala, pô, mas não muda nada. Essa bonificação ela não impede o acionista que recebeu de vender essas ações como se fosse dividendo. Então você recebeu a bonificação, você pega e vende, coloca o dinheiro no bolso, para você não vai ter mudado muita coisa. Você pode vender depois, seria como se você tivesse recebido. Ah, Badu, mas se eu vender, eu fico com menos grana, eu fico com menos ações. Sim, você fica com menos patrimônio. Só que quando as empresas distribuem as ações, é natural que o preço das ações também sofra uma correção, uma queda proporcional aos dividendos que foram distribuídos. Por isso que quando as ações passam a negociar ex-dividendos, tem essa queda. Claro, se você tem lucro na venda da bonificação, vai pagar DARF, tem umas particularidades na declaração do imposto de renda também. Nada é tão prático quanto receber os dividendos isentos de imposto de renda na continha mesmo. Nada é tão legal e tão prático quanto isso, mas provavelmente vai acabar. Tá? Só que se acabar não vai ser o fim das ações de dividendos, não vai perder o sentido, deixar de ser
interessante no longo prazo você investir nessas empresas. O investidor vai continuar sendo remunerado pelas companhias, só que de formas diferentes. Lembrando, é algo que pode ou não acontecer, não está certo ainda, só que cedo ou tarde os dividendos devem ser tributados realmente. E aí a recompra de ações foi eleita pelos principais profissionais do mercado, pelos analistas, como o formato de remuneração mais interessante, que as empresas mais teriam condições de aderir no Brasil com essa possível tributação dos dividendos entrando em vigor. Quando o mercado perceber que a tributação está próxima de ser aprovada, alguns analistas já projetam sim uma corrida dos investidores para comprar ações de dividendos, garantir esses dividendos turbinados, antecipados. Isso aí pode impulsionar o preço das ações. Então, as ações podem subir. Essas ações aqui que eu acabei de citar no vídeo e outras empresas têm esse potencial de acordo com muitos especialistas do mercado. E aí, os investidores que comprarem logo, que se estiverem posicionados antecipadamente, eles vão se beneficiar tanto da distribuição de dividendos turbinada quanto da valorização futura dessas ações. Eu, particularmente, não acredito muito nisso. Para mim não faz muito sentido, é meio que balela. Não investiria só por causa dessa possibilidade, né, da corrida para esse tipo de ação, do investidor conseguir se beneficiar com dividendos maiores e com uma valorização. Até porque distribuiu aquela bolada, isso é descontado do preço da ação. Para mim, segue o jogo. Se você gosta da empresa, compre ações, mantenha a sua estratégia. Isso vai acontecer cedo ou tarde, é uma realidade. Você não deveria estar nem se preocupando com isso, com relação à composição da sua carteira de ações. Beleza, meus queridos amigos? O vídeo foi esse, fico por aqui, vejo vocês na próxima, tamo junto. Valeu!